Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério e dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico, estudando aqui inicialmente a eletrostática no vácuo, vamos estudar a lei de Gauss da eletrostática. Então, os objetivos dessa nossa videoaula são compreender a lei de Gauss em suas formas integral e diferencial, aplicar a lei de Gauss para a solução de problemas, aqui de interesse da física, e discutir o campo elétrico de uma distribuição singular de carga. Esse último tópico, o último objetivo, será importante para a gente poder fazer a conexão com o estudo das condições de contorno da eletrostática. Tá? Muito bem, então vamos começar aqui apresentando a lei de Gauss da eletrostática. Provavelmente você deve ter sido apresentado a essa expressão os cursos básicos de eletromagnetismo. Nós vamos retomar aqui e apresentar a forma diferencial. Então, para uma superfície S fechada no espaço R3, no sistema internacional, a lei de Gauss, em sua forma integral, é expressa da seguinte forma. O fluxo do campo elétrico numa superfície fechada S é igual à carga que é fechada por essa superfície S dividido por ε0. Tá? Então, aqui eu estou no vácuo, e a expressão para a lei de Gauss no sistema internacional é justamente essa daqui. No caso, nós vamos admitir que essa carga que é fechada aqui por essa superfície S, no R3, ela possa ser escrita em termos de uma integral volumétrica de uma densidade. Nesse caso, a densidade volumétrica ρ. Tá? O volume V em que eu vou fazer essa integração é o volume V fechado pela superfície S, de tal maneira que a nossa carga encerrada pode ser substituída pela integral volumétrica da densidade de carga ρ. Por outro lado, se a gente usar o teorema da divergência, nós podemos substituir essa integral aqui de superfície do fluxo do campo elétrico pela integral volumétrica da divergência do campo elétrico. Tá? E aí eu vou poder ter uma equação com uma integral volumétrica da divergência do campo elétrico e da densidade volumétrica de carga dividido por ε0. E isso é exatamente o que conduz ao resultado da forma diferencial da lei de Gauss no vácuo para o campo elétrico no sistema internacional. Essas integrais aqui elas só vão ser iguais para o mesmo volume V se os integrandos também forem iguais. Nesse caso aqui, a divergência de E igual a ρ sobre ε0, onde ρ é a densidade volumétrica de carga. Tá? Então aqui não fizemos, e vale a pena notar isso, nós não fizemos nenhuma dedução, porque é apenas uma constatação direta do teorema da divergência, mas depois nós vamos calcular diretamente essa divergência no campo elétrico na expressão que nós já apresentamos para o campo elétrico de uma distribuição volumétrica de carga. Tá? Depois nós vamos aplicar essa divergência, estudar o que é que ela significa do ponto de vista geométrico e também abordar o conceito da função delta de Dirac, tá? Que vai aparecer quando a gente calcula a divergência do campo elétrico para uma distribuição contínua e volumétrica de carga. Tá bem? No momento, a gente só apresenta essa expressão como sendo a forma integral da lei de Gauss da eletrostática. Enquanto a forma integral envolve uma superfície, S, e essa expressão do jeito que está aqui ela é muito adequada para que a gente determine campos elétricos de distribuições de cargas que possuem simetria bem definida. Em alguns casos dá para a gente usar essa lei para determinar o campo elétrico uma certa posição do espaço para distribuições de carga que são simétricas, tem uma certa simetria. E aqui nós agora estamos apresentando uma forma diferencial para essa equação, que seria o comportamento ponto a ponto da divergência do campo elétrico em função da densidade de carga. Tá? Com essa equação aqui, depois eu vou apresentar a compilação das equações que nós já temos aqui para o eletrostático. Nós já calculamos o rotacional do campo eletrostático, nós já vimos que ele é nulo, o rotacional. Isso quer dizer que o campo elétrico não realiza circulações por unidade de área.
E agora nós sabemos que a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, portanto, proporcional à densidade de carga. Em outras palavras, o fluxo por unidade de volume, que essa é a operação da divergência, né? O fluxo que um campo faz por unidade de volume, é proporcional à densidade de carga naquele ponto. Tá? Então, nós temos aqui agora um novo aspecto, né, da lei de Gauss, que antes era geralmente apresentada na forma integral, se você fez os cursos do eletromagnetismo básico, né, do ciclo básico, de um curso de graduação, e agora nós temos ela na forma diferencial. Tá? Essa equação vai ser muito importante para a gente poder resolver problemas mais avançados do eletromagnetismo. Tá? Vamos discutir um pouco mais sobre ela quando a gente terminar o cálculo, né, da divergência do campo elétrico nas próximas aulas. Se você quiser converter para o sistema gaussiano, basta você pegar o campo elétrico no SI e converter ele para o campo elétrico no CGS dividido pelo fator raiz de 4πε0. O mesmo para as cargas ou densidades de cargas. Tá? No caso, para a carga, você tem que, do SI para o CGS, tem que multiplicar, né, por raiz de 4πε0. Quando você, nessas equações aqui que estão no SI, certo? Converte o campo através dessas transformações e a densidade de carga e carga através dessas transformações, você chega às expressões no CGS, né, no sistema gaussiano, para a lei de Gauss, na forma integral e na forma diferencial. Basta trocar aqui esse campo por o campo elétrico no sistema gaussiano, dividido por raiz de 4πε0 e trocar a carga por raiz de 4πε0 vezes a carga no sistema gaussiano. E aí você vai ter essas expressões aqui. Tá? Muito bem. Vamos agora, além de revisar um pouco o que você já sabe sobre a lei de Gauss, provavelmente você já viu essa expressão para problemas de simetria bem definida nos cursos básicos. Vamos fazer essa revisão e também abordar os mesmos problemas usando agora a forma diferencial da lei de Gauss. Tá? Então, o primeiro problema aqui que eu vou apresentar é a determinação do campo e potencial eletrostático gerado por uma esfera sólida de raio R no SI. Considere também que ela está no vácuo, né? Estamos aqui estudando a eletrostática no vácuo. Ela está carregada uniformemente com densidade volumétrica ρ. Tá? Então a gente vai determinar esse campo e potencial para pontos internos, ou seja, para R menor do que o raio da esfera, e para pontos externos para R maior do que o raio da esfera. Então, para pontos externos, eu vou pegar aqui uma gaussiana de raio R maior do que o raio da esfera, tá? E aí vamos determinar o campo elétrico para pontos externos à nossa esfera uniformemente carregada de raio R. Tá? A gente vai considerar que o nosso campo elétrico possui simetria esférica, portanto ele só tem componente radial na direção radial. Então o fluxo desse campo elétrico pela lei de Gauss vai ser muito simples, porque como você vai estar a uma mesma distância à origem, então o campo elétrico vai ter a mesma intensidade. Então o fluxo desse campo elétrico vai ser somente essa intensidade vezes a área da superfície da gaussiana. Então, nesse caso você vai ter E de R vezes 4πr2, que é a área da superfície esférica de raio R. A carga que foi fechada foi toda a carga da nossa esfera uniformemente carregada. Nesse caso aqui eu só vou multiplicar a densidade de carga, que é uniforme, vezes o volume total da nossa esfera, que no caso aqui é 4/3 de π, o raio da esfera elevado ao cubo, dividido por ε0. Isolando aqui o E de R, ou seja, dividindo ambos os lados dessa equação por 4πr2, chegamos a essa expressão aqui. Tá? Então essa é a expressão para o campo elétrico para pontos externos à nossa esfera. Provavelmente você já calculou isso em algum momento que você estava estudando eletromagnetismo básico, né? Ou eletricidade e magnetismo básico no ciclo básico do seu curso de graduação. Muito bem, agora para pontos internos, vamos pegar uma gaussiana interna, portanto agora para R menor do que o raio da nossa esfera, né, carregada. E de novo,
o fluxo do campo elétrico vai ser, devido à simetria do campo, vai ser simplesmente a intensidade do campo vezes a área da superfície. A carga encerrada vai ser a densidade de carga ρ vezes o volume que foi encerrado, nesse caso o volume da esfera de raio R, né? Nesse caso esse R aqui agora é menor, portanto ele vai pegar uma parcela só de carga da nossa esfera carregada total, né? Então nós vamos ter aqui 4/3 de πr ao cubo. Quando eu divido ambos os lados da equação por 4πr2, a expressão que nós chegamos é essa daqui. Tá? Então esse é o campo elétrico para pontos dentro da nossa esfera. Como é que seria para resolver esse problema se fosse usado a forma diferencial? Tá? Então, utilizando a lei de Gauss na forma diferencial e admitindo, por questões de simetria, ainda que o campo elétrico é somente radial, possui somente uma componente radial na direção R, né? Vamos usar aqui a lei de Gauss na forma diferencial. Temos que resolver essa equação diferencial, já que a divergência do campo elétrico, como o campo elétrico só tem componente radial, eu vou ficar aqui somente com a parte radial da divergência do campo elétrico em coordenadas esféricas. Tá? Então, isso aqui é a divergência em coordenadas esféricas para esse campo elétrico E. Então, o que nós vamos ter é uma equação diferencial, que é ordinária, que a gente pode resolver integrando essa expressão. Tá? Temos que resolver para R maior do que o raio da esfera e para R menor do que o raio da esfera. Para R menor do que o raio da esfera, então eu vou estar em pontos internos à esfera, e aqui nós vamos ter que a densidade de carga vai ser a densidade uniforme ρ. Então vamos ter que integrar duas vezes, né? Agora eu vou multiplicar essa equação por R ao quadrado, então esse 1 sobre R2 aqui vai simplificar para R diferente de zero, e você vai ter aqui R ao quadrado vezes ρ. Integrando, ambos os lados da equação, nós vamos ter a seguinte expressão. Tá? A integral aqui de R2 vai dar R3 sobre 3, e a integral dessa diferencial dá a própria função, que é R2 vezes E de R. Dividido tudo por R2, nós chegamos à expressão para o campo elétrico interno à nossa esfera, né? Onde A aqui é uma constante de integração para se determinar. Tá? Para que o campo elétrico seja uma função finita na origem, ele tem que ser mesmo, né, fisicamente finito na origem. Nesse caso, pela simetria do problema, o campo tem que ser zero na origem. Essa parte aqui, né, ela não pode existir na expressão do nosso campo, já que para R igual a zero eu teria uma indeterminação. Logo, para que o campo elétrico seja uma função finita, determinável na origem, essa constante de integração aqui ela tem que ser igual a zero. E aí eu chego à expressão para o campo elétrico para pontos internos à nossa esfera uniformemente carregada. Tá? A mesma expressão usando a forma integral da lei de Gauss. Para pontos externos, agora para R maior do que o raio da esfera, né, eu não tenho densidade de carga mais, porque você está fora da esfera, e aí eu vou ter simplesmente que a derivada dessa função aqui dentro do colchete é igual a zero, então ela vai ser igual a uma constante. Aqui eu vou usar uma outra constante, que é a constante B. Tá? Dividindo ambos os lados por R2, a gente chega à conclusão de que fora da esfera, o campo elétrico tem que ser uma constante dividido por R2, e essa constante aí é uma constante B, a constante de integração B. Tá? Como a distribuição de carga é finita, o campo elétrico deve ser uma função contínua, né? Já que o campo elétrico é proporcional à integral da densidade de carga. Né? Então, se ρ é uma função contínua, quando você integra uma função contínua, o resultado dessa integral, né, é sempre um resultado finito, já que a carga é finita. Então, a integral de uma função finita, né, que no caso vai dar uma integral que é convergente, não é integral divergente, você vai ter sempre uma quantidade contínua. Né? Depois nós vamos ver casos em que esse campo não é contínuo, e ainda nessa aula, fazendo o link com as condições de contorno. Tá? Mas nesse caso, como a função é finita, o campo elétrico deve ser contínuo. Se ele é contínuo, a expressão que você tem para o campo elétrico fora, quando você fizer o R igual ao raio da esfera, tem que coincidir com a expressão de dentro para o campo elétrico, quando você fizer o R igual ao raio da esfera. Portanto, dentro,
A nossa expressão é ρ R dividido por 3ε0. Então, quando eu substituo por R pelo raio da esfera, vai dar ρ vezes o raio da esfera dividido por ε0. E fora, quando R for igual ao raio da esfera, você vai ter que o campo é B dividido pelo raio da esfera ao quadrado. E com essa equação aqui, você tira quem é a constante B, impondo que o campo elétrico seja contínuo em R igual ao raio da esfera. E ele tem que ser mesmo, devido à natureza dessa densidade de carga. Tá? De forma resumida, você tem que o campo elétrico para pontos internos, ou seja, para R menor ou igual do que o raio da esfera, vai ser ρ vezes R dividido por 3ε0. E para pontos externos, né, para R maior do que o raio da esfera, vai ser ρ raio da esfera ao cubo dividido por 3ε0 R2. Note que se você fizer o R igual ao raio da esfera, as duas expressões coincidem porque o campo elétrico é contínuo, né, ao longo dessa nossa esfera uniformemente carregada. Tá? Muito bem. Com posse do campo elétrico, você pode calcular o potencial elétrico através da integral de E escalar dr. Nesse caso, como a distribuição é finita, né, de carga, você pode usar o infinito como referência, e aí você vai ter a integral de menos E escalar dr, que no caso aqui em coordenadas esféricas, como o campo tem simetria esférica, eu vou integrar somente na coordenada radial. Aqui eu vou usar R barra só para diferenciar da posição R mesmo, onde eu quero calcular o potencial, para que a gente seja aqui matematicamente coerente. Tá? Muito bem, para pontos externos à esfera, então vou integrar do infinito até uma posição R fora da esfera, então eu vou fazer só uma integral, porque eu vou ficar ainda na região externa da esfera. O campo elétrico na região externa da esfera é esse daqui. Fazendo a integral, vai ficar a integral de dr barra dividido por r barra ao quadrado. Você vai ficar somente com r barra elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. O resultado dessa integral é simplesmente 1 sobre r. Tá? Então esse é o potencial elétrico para pontos externos à nossa esfera uniformemente carregada de raio R. Para pontos internos, aí eu vou ter que fracionar aqui a nossa integração desde infinito até a superfície da esfera, visto que fora o campo elétrico é uma expressão, e desde a superfície da esfera até um ponto interno, visto que internamente o campo elétrico segue essa expressão. Realizando essas integrais, né, essa integral aqui vai dar igualzinha aqui, essa integral, só substituindo aqui o R minúsculo por R maiúsculo. Tá? Então você vai ficar com R3 dividido por R vai dar R2. E essa outra integral aqui vai ficar uma integral de R barra, vai ficar R barra ao quadrado dividido por 2. Calculando nos limites aqui, você vai ter esses dois termos. Rearranjando aí os termos, fatorando ρ sobre 2ε0, você vai chegar a essa expressão e a conclusão de que o nosso campo elétrico, o nosso potencial elétrico para a região interna da esfera, ele vai ser do tipo uma função quadrática com R2. Tá? De forma resumida, fora o campo elétrico depende de 1 sobre R e dentro o campo é uma função quadrática com R. Tá? Muito bem, graficamente eu vou apresentar agora o resultado gráfico para uma esfera de raio de 1 metro, né, que eu tenho 1 metro de esfera, de raio de esfera, uma densidade volumétrica de carga em coulomb por metro cúbico de 3,5 coulomb por metro cúbico, e os resultados para o campo elétrico são a curva sólida e o potencial, a curva tracejada. Aqui as unidades que eu estou usando, para ficar mais simples de apresentar, como todas as equações dividem por ε0, eu vou multiplicar aqui tanto o potencial como o campo elétrico por ε0. E aí a nossa expressão só vai depender de ρ, de R e da posição R em que eu quero calcular essas quantidades. Tá? Então eu vou expressar aí em unidades de ε0 vezes V e ε0 vezes E. O resultado gráfico é que dentro você tem um comportamento linear, ou seja, você sai aqui da origem, pela simetria do problema, o campo aqui tem que ser zero, né? Você sai da origem e
se afastando da origem aqui da esfera, você vai aumentando a intensidade do campo linearmente, até que quando você chega na superfície, a função ela muda de comportamento e você tem o comportamento 1 sobre R2. Esse é o resultado para o campo elétrico. Para o potencial elétrico, você vai ter aqui uma função que é quadrática, né? Essa função quadrática vai se comportar aqui como uma parábola, e fora aqui você vai ter uma função do tipo 1 sobre R. Tá? Note que aqui o campo elétrico é sempre uma função contínua. Isso é fato quando você tem qualquer distribuição de carga que seja finita, mesmo descontínua, como é o caso aqui, né? Que você tem ρ, ele existe para pontos internos à esfera e não existe para fora, ou seja, você só tem carga dentro da esfera e fora você não tem. Apesar de ser uma função descontínua, né? O campo elétrico aqui é uma função contínua, já que o campo elétrico é integral dessa é proporcional à integral dessa densidade de carga. Tá? O potencial elétrico, nesse caso, veja como ele é a derivada, né? Como o campo elétrico é a derivada do potencial elétrico, você vai ter aqui que o potencial elétrico é uma função, além de ser contínua, a sua derivada, já que é o campo elétrico, também é contínua. Né? Então a derivada aqui, nesse caso, ela vai ser contínua aqui também, quando você faz o R igual ao raio da esfera. Tá? Então esse é o resultado gráfico para a nossa esfera uniformemente carregada de raio R, tá? Usando os dados que eu apresentei para vocês aí agora. Vamos ver mais um problema para a gente aplicar a lei de Gauss e trabalhar também um outro conceito para a gente entender as chamadas distribuições singulares de carga, né? Vai fazer conexão lá com as condições de contorno, com a função delta de Dirac, que a gente vai estudar nas aulas posteriores, tá? Então considere agora uma coroa cilíndrica maciça, infinita, de espessura delta. O raio interno é R maiúsculo e o raio externo é o R maiúsculo mais o delta. Carregado com densidade volumétrica uniforme ρ, e veja a figura ao lado. Determine o campo elétrico a uma distância R, vamos considerar aqui que a distância radial cilíndrica é R, tá? Só para não confundir com as coordenadas esféricas. Aqui, como eu já disse que ρ é a densidade volumétrica de cargas, para não confundir com o ρ de coordenadas cilíndricas, que geralmente a gente usa aqui, eu vou usar o R como a coordenada radial cilíndrica. Tá? Então, determine o campo elétrico com a distância R do eixo principal da coroa para todos os valores possíveis, ou seja, para pontos que são externos à coroa, ou seja, com R maior do que R mais delta, para pontos internos à coroa, ou seja, para R entre o R maiúsculo e o R maiúsculo mais delta, ou seja, você está numa região aqui interna à coroa, e para a região dentro da cavidade da coroa, que seria o R menor do que R. Depois toma o limite de delta indo para zero e estuda o comportamento do campo elétrico, né, nos três casos. Agora, quando o delta vai para zero, nós vamos ver que isso gera uma superfície, né, porque você está fazendo a espessura da coroa indo para zero, então você vai ter uma casca cilíndrica, e aí o campo elétrico vai existir para a região externa à casca, interna à casca e sobre a casca. Esse sobre a casca vamos dar uma atenção especial para a gente entender o conceito de descontinuidade do campo elétrico ao longo de uma superfície carregada. Tá? Muito bem, então aqui eu tenho a figura, olha, a nossa casca cilíndrica, ela tem raio interno R, tá? Ela tem uma espessura delta, que é só um corte seccional, que você pode imaginar aqui de uma altura H. Vista aqui do eixo de simetria da nossa casca cilíndrica, a representação vai ser essa daqui, certo? Então a camada tem uma espessura delta, tem raio interno R e raio externo R mais delta, tá? Muito bem, então eu vou fazer esse problema usando a forma integral da lei de Gauss, que é mais simples de aplicar, para a gente ter mais tempo para trabalhar com outros aspectos do problema. Então, pela simetria da distribuição de carga, o nosso campo elétrico vai ser radial cilíndrico, ou seja, ele só vai depender da distância até o eixo de simetria da nossa coroa. Então, o nosso campo elétrico vai ser só função dessa distância radial e vai apontar justamente na direção radial.
Se você tiver em uma posição que é menor do que esse raio aqui interno da coroa, você não tem carga alguma nessa cavidade. Logo, se você usar uma gaussiana cilíndrica aí, de altura H, dentro aqui dessa cavidade, você não vai pegar carga alguma. Portanto, se não pega carga alguma, a carga encerrada é zero, e o fluxo para dar zero só dá uma resposta possível para esse campo elétrico, é que o campo elétrico seja zero. Então, logo, nessa região interna aqui, a cavidade, nós já sabemos que o campo elétrico é nulo. Tá? Então, para R menor do que o raio R maiúsculo, você está na região interna aqui, né, a cavidade, então o campo elétrico é zero. Quando você vai para a região da cavidade, agora a nossa gaussiana cilíndrica, ela agora vai pegar uma parcela de carga aqui, né, da nossa coroa cilíndrica. Nesse caso, aplicando aqui a lei de Gauss, olha, então o fluxo do campo elétrico igual a carga encerrada, o fluxo do campo elétrico, aqui eu vou pegar uma gaussiana cilíndrica de raio R e a altura H. A altura H aqui não está sendo representada porque a gente está na visão do eixo da coroa, mas imagine aí que essa superfície tem uma altura H, né, ao longo do eixo. Os discos, né, tanto superior como inferior aqui dessa superfície cilíndrica, não vão ter fluxo porque o campo elétrico é radial, então o único fluxo que vai existir é na superfície lateral do cilindro, e o fluxo vai ser justamente a intensidade desse campo vezes a área de uma superfície cilíndrica de altura H e raio R da base. Então você vai ter o comprimento 2πr, né, da circunferência vezes a altura. Do lado direito da lei de Gauss, você tem a carga que é encerrada, que vai ser a carga compreendida aqui nesta área de secção aqui de altura H, compreendida entre R maiúsculo e R aqui minúsculo da coordenada R. Tá? Então você vai ter essa área da base vezes a altura. A área da base é a área desse setor aqui, né? Do disco externo πr ao quadrado menos menos o buraco, né? Entre aspas, né? Menos a região definida pelo buraco. Então você vai ter πr ao quadrado, onde r minúsculo é a coordenada radial, e πr maiúsculo ao quadrado, que seria a área aqui do buraco. Então sobra justamente a área aqui definida pela região que foi encerrada para a carga interna aí da nossa gaussiana. Tá? Então, quando eu multiplico a densidade de carga por esse volume, que é a área da base vezes a altura H, eu vou ter a carga total encerrada. Dividindo ambos os lados da equação por 2πrh, chegamos ao campo elétrico como função da distância radial até o eixo da coroa. Tá? Veja que dentro da coroa, de acordo com a simetria que a gente estipulou aqui, dentro da coroa o campo elétrico não depende da espessura da nossa coroa. Ele só vai depender do raio da densidade, né? Obviamente aqui para pontos internos aqui à coroa cilíndrica. Muito bem, para pontos externos, imagine agora que essa gaussiana aqui, que eu repeti a figura aqui para ficar mais fácil de visualizar, imagine agora que essa gaussiana está a uma distância aqui r que é externa, ou seja, é maior do que r mais delta da nossa coroa cilíndrica. Nesse caso, o fluxo continua tendo a mesma expressão, só que esse r agora está fora, né, da coroa cilíndrica, e a carga encerrada para uma altura h acaba pegando toda a carga compreendida dentro da coroa para uma certa altura h. Nesse caso, o raio que eu vou considerar aqui externo para cálculo da carga encerrada vai ser o R mais delta, e o raio interno vai ser o próprio R maiúsculo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, o π vezes o raio ao quadrado, né, para as duas expressões aqui, representa a área, né, justamente dessa região compreendida entre esse raio R e esse raio R mais delta. Então você vai ter aqui a carga encerrada vai ser o volume, que seria a expressão da área vezes a altura vezes a densidade. Então isso aqui daria a nossa carga encerrada por essa gaussiana. Ela vai pegar toda a carga compreendida ali numa altura H entre esses dois raios, né? Os raios que definem a nossa coroa cilíndrica.
O quadrado de R mais delta, você vai ter aqui R ao quadrado mais 2 vezes delta R mais delta ao quadrado. Esse R ao quadrado com esse R ao quadrado cancela. Você fica somente com essa expressão. Dividido ambos os lados da equação por 2πrh, vamos chegar a essa expressão. Aqui eu apenas fatorei um delta dessa expressão aqui do parênteses, para ele ficar aqui fora, para que esse produto ρ vezes delta apareça. Nós vamos ver que esse produto vai ser interessante da gente trabalhar com ele assim, quando a gente definir a densidade superficial para uma casca cilíndrica. Tá? Então, de maneira compacta, o campo elétrico vai ser uma função contínua. Para regiões internas aqui a cavidade, o campo elétrico é zero. Internas à coroa, a expressão vai ser essa daqui. E para pontos fora da coroa, eu vou ter essa expressão aqui. Note que eu usei menor ou igual, maior ou igual, porque em todos os limites dos domínios, eu vou ter continuidade do campo elétrico. O campo elétrico, por exemplo, se você fizer aqui o R, né, que é a coordenada radial cilíndrica, igual ao raio interno da coroa, veja que se você fizer isso aqui vai dar zero. Vai dar R menos R ao quadrado dividido por R, vai dar R menos R maiúsculo, dá zero. Que é exatamente o campo elétrico de dentro. Ou seja, tem que ser contínuo nos pontos R e R mais delta, essas expressões aí. Tá? E de fato é. Muito bem. Analisando graficamente, assim como a gente fez lá com a esfera uniformemente carregada, agora nós temos uma coroa cilíndrica uniformemente carregada. Eu vou usar aqui ρ 4 coulomb por metro cúbico. O raio interno da nossa coroa é de 1 metro. E a espessura da nossa coroa é de 0,5 metros ou 50 centímetros. Tá? Dentro o campo elétrico é zero, como a gente já sabe. Na coroa o campo elétrico é uma composição de uma função linear com a função do tipo 1 sobre R, linear com R menos 1 sobre R. Então a expressão que eu vou ter gera um gráfico aqui muito próximo, né, de uma função linear. No entanto, existe uma dependência também com 1 sobre R. E fora somente a dependência de 1 sobre R com o campo. Tá? Note que ao longo de toda a extensão, vindo desde zero até infinito, né, se você tomar o limite, o campo elétrico sempre vai ser uma função contínua aqui. E de novo, o campo elétrico é uma função contínua porque a densidade de carga é uma função finita limitada. Né? Muito bem. Só que agora a gente pode trabalhar um outro aspecto interessante, que é quando você faz essa espessura da sua coroa cilíndrica tender a zero. E aí você vai definir uma densidade superficial de carga. E aí a sua coroa cilíndrica vai virar uma casca cilíndrica, quando você faz delta indo para zero. Tá? Então, considere um corte seccional de altura H. Ou seja, você vai cortar a nossa coroa cilíndrica em uma altura H. Se você quiser escrever a densidade volumétrica de cargas, para a carga que você cortou, você vai ter a carga total, dividindo pela área da secção, que seria a área daquele setor, né, entre as duas circunferências, vezes a altura. Né, a área da base vezes a altura, que seria o volume. Densidade volumétrica, uniforme, seria a quantidade de carga que a gente cortou, dividido pelo volume. Só que essa área da secção seria a área da secção da nossa coroa, que no caso tem raio externo R mais delta e raio interno R. Essa área ficaria π vezes R mais delta ao quadrado menos R ao quadrado, você teria π que multiplica 2 delta R mais delta ao quadrado. Aqui eu vou fatorar o delta para escrever essa área dessa forma. Se você substituir fatorando o delta, né, para a área da nossa secção, que é a área do setor, né, você vai ter a seguinte densidade volumétrica de carga. Agora em termos da carga total, para uma altura H, e em termos da espessura delta. Acontece uma coisa interessante quando você faz o limite dessa expressão. Agora eu vou multiplicar aqui ambos os lados dessa equação por delta. Então você vai ter delta vezes ρ, que é o que aparece aqui, e o lado direito da expressão. Tá? Se você fizer o limite desse delta indo para zero, é interessante notar que
essa expressão aqui vai para 1, né, quando você faz o delta indo para 0. E você vai ter uma quantidade finita. Se você fizer o limite dessa espessura da coroa indo para 0, mantendo finita a carga por unidade de área, note que agora, olha, no denominador aqui vai surgir a área da superfície lateral cilíndrica, 2πr vezes h, comprimento da circunferência vezes a altura, isso daí dá a área lateral de uma casca cilíndrica. Então você pode tomar esse limite, ou seja, você pode apertar a nossa coroa cilíndrica de tal forma que o delta vá para 0, mantendo a carga por unidade de área constante. Se você mantém essa carga por unidade de área constante, eu consigo definir aqui uma densidade superficial, que seria a carga dividido pela área lateral da nossa secção de altura H. Essa densidade de área, essa densidade superficial de carga por área, eu vou chamar aqui de sigma. E ela é o resultado do produto da densidade volumétrica vezes a espessura da coroa delta quando você faz o delta indo para 0. É assim que você consegue definir aqui uma densidade superficial. A densidade superficial ela é uma idealização obtida a partir de um processo limite de uma densidade volumétrica. Tá? Isso gera conceitos aqui de funções, entre aspas, né? Funções que a gente chama de funções singulares, porque elas vão acabar sendo funções infinitas em um ponto. É o que acontece aqui, por exemplo, na densidade volumétrica. Se o nosso sigma é uma quantidade finita, que é o resultado da carga dividido por área, e se eu fiz o delta indo para 0, essa expressão aqui só tem como continuar sendo uma quantidade finita se o ρ for para infinito, já que você vai ter o produto entre uma quantidade infinita e uma quantidade finita, sendo uma quantidade tendendo a 0 igual a uma quantidade finita. Só para exemplificar, para não ficar tão abstrato, isso é muito fácil de você ver. Imagine que esse delta, imagine que esse ρ aqui seja proporcional a 1 sobre delta. Então, quando você fizer o limite de delta indo para 0, o 1 sobre delta aqui no ρ vai para infinito. Já o delta vai para 0. As funções separadamente, uma vai para 0 e uma vai para infinito, mas o produto entre elas se mantém infinito. Isso acontece nas funções que nós chamamos de funções distribuições, lá no contexto da função delta de Dirac, né, que nós vamos abordar nas próximas aulas. É a maneira com que a gente consegue representar uma distribuição de carga que, apesar de ser concentrada infinitamente em um ponto, em uma linha ou em uma superfície, a quantidade de carga total ali naquela quantidade tem que ser finita. Né? Você tem que ter uma carga finita, para isso ser fisicamente aceitável, né? No seu modelo, na sua abordagem aqui. Então você tem que ter uma quantidade finita. Para que essa quantidade de carga se mantenha finita nesse tipo de densidades de carga, você tem que trabalhar com funções que são infinitas. Né? É por isso que não é tão usual falar de função assim, já que você tem uma função infinita. Né? Então elas não são bem funções. Né? Nós vamos ver em detalhes mais essas funções singulares, como a função delta de Dirac. Tá? Muito bem, então quando a gente faz isso, a gente define a densidade superficial de carga na casca cilíndrica. Agora a nossa coroa cilíndrica vai acabar se tornando uma casca cilíndrica. Tá? Como agora eu vou determinar o campo elétrico sobre um elemento de área nessa casca cilíndrica? Ora, como a gente está tomando o limite desse delta indo para 0, vamos calcular aqui a força que atua sobre um elemento, certo? De volume que tem espessura delta. Ele vai ter aqui uma variação ΔΦ, né, no ângulo azimutal, e ΔZ aqui ao longo de uma certa coordenada no eixo Z, aqui do nosso eixo de simetria da coroa. Tá? Se você calcular o campo elétrico sobre esse elemento
de área, né? Quando a gente fizer o delta indo para zero, isso vai virar um elemento de área. No momento aqui ele está como volume, mas quando eu fizer o limite, ele vai virar um elemento de área. Sobre a casca cilíndrica, a integral que a gente vai fazer é o seguinte, vamos calcular aqui, como nós já definimos o campo elétrico, seria a força por unidade de carga. A força sobre esse elemento, eu teria que integrar o campo elétrico vezes o volume, nesse caso aqui eu vou ter um volume infinitesimal, e aí eu vou integrar, né, para somar sobre toda essa região aqui do nosso elemento de carga, dividido pelo volume desse elemento de carga. Isso aqui vai ser a definição do campo elétrico para esse elemento, tá? Como o nosso campo aqui ele é radial, as integrais e a nossa densidade de carga, ela não depende também, na verdade ela não depende de nenhuma coordenada, ela é constante, né? Ela é uniforme aqui para a nossa coroa. Então as integrais em φ e em z, todas elas vão ser simplificadas, porque você vai ter a mesma integral no numerador e a mesma integral no denominador. Então todas essas integrações vão ser simplificadas. A única integral que vai importar mesmo é a integral radial. Então você vai ter aqui que a força por unidade de carga no nosso elemento na superfície vai ser o resultado dessa integral, certo? Do campo elétrico dividido pela integral de R dr. Tá? Se você olhar essa expressão aqui através das definições estatísticas, você vai notar que isso aqui é a média do campo elétrico, desde o raio R até R mais ΔR. Então, quando a gente parte de uma distribuição volumétrica para uma distribuição superficial, o campo elétrico que um elemento de carga na superfície vai sofrer devido às outras cargas da distribuição, ele vai ser uma média do campo. Uma média que vai ser calculada desde o limite inferior, que seria uma das interfaces da nossa superfície, né, do nosso volume, até a outra interface. Tá? Depois nós vamos ver no contexto de condições de contorno que esse valor médio aqui, para uma distribuição superficial de carga, é exatamente a média mesmo dos campos de um lado da interface para o outro lado da interface. E vai ficar mais claro porque essa média surgiu aqui quando a gente calcula o campo sobre um elemento de carga que está na superfície. Esse é o campo que a gente pode definir para a superfície, né? Já que foi solicitado que a gente determinasse o campo exatamente em R igual ao raio da nossa casca. Tá? Vamos fazer as integrais aqui separadamente. Primeiro fazendo a integral do denominador. A integral do denominador vai dar a integral de R dr. Eu vou ter R2 sobre 2. Nos limites, vamos ter essa expressão aqui. De novo, vou cancelar aqui o R ao quadrado com R ao quadrado. Quando eu fizer o quadrado da soma, vou ter somente esse resultado. Aqui eu vou colocar em evidência o R delta. Tá? Aqui eu vou colocar em evidência o R delta, para ficar mais fácil da gente trabalhar com a expressão futuramente. A integral agora no numerador, a gente vai fazer, tá? E a integral vai ficar um pouco mais complicada, mas nada que um pouco de cálculo não resolva. Resolvendo essa integral, nós vamos ter aí duas integrais, uma em R2, certo? E uma é de R2 dr e uma de R maiúsculo ao quadrado dr. A integral de R2 da R3 sobre 3, certo? Nos limites aqui eu vou ter essa expressão. Então eu vou ter aqui um cubo de uma soma, e aqui eu vou expressar aqui o cubo da soma, olha, é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aqui eu repeti o menos R3, e como eu estou subtraindo essas duas frações, eu já coloquei aqui, olha, o menos 3R ao quadrado vezes delta, tá? Aqui note que vários termos vão se cancelar. Olha, esse R3 com esse menos R3, esse 3R2 delta menos 3R2 delta. Então vão sobrar apenas o 3R delta ao quadrado mais delta ao cubo, que é o que eu escrevi aqui. Tá? Depois eu vou fatorar aqui o R delta ao quadrado.
Quando eu fatoro o R delta ao quadrado, a expressão vai ficar assim. Substituindo agora no cálculo da força por unidade de carga, que é o campo que a gente quer saber num elemento, ali na superfície da nossa casca esférica, eu vou ter a seguinte expressão. Dividindo aqui a integral no numerador pela integral do denominador, eu vou chegar a essa expressão. Aqui eu vou ter delta ao quadrado dividido por delta. Vai dar um delta aqui no numerador. Esse R por R vai simplificar, então vai ficar só ρ vezes delta dividido por 2ε0. Quando eu faço o limite de delta indo para zero, para sair da nossa coroa cilíndrica, que é volumétrica, para a nossa casca cilíndrica, que é superficial, quando eu faço o limite de delta indo para zero, nós já sabemos que esse produto ρ vezes delta, ele se mantém finito. E aí eu substituo o ρ vezes delta por sigma, que é a nossa densidade superficial, e vou ficar com sigma dividido por 2ε0. Isso aqui vai para 1 quando o delta vai para 0, isso aqui vai para 1. E esse é o campo elétrico que um elemento de carga de uma superfície carregada, cilíndrica, de densidade sigma, sofre dos demais elementos de carga da nossa densidade superficial. Note que esse campo elétrico ele é exatamente a média, né? Quando você faz aqui, ó, se o campo elétrico dentro é zero, e quando a gente faz o limite aqui, o campo elétrico fora vai dar sigma sobre ε0. Fazendo aqui, olha, o limite, esse é o campo elétrico fora, né? Quando a gente faz o limite de delta indo para zero, você vai ficar com delta indo para zero, aqui vai dar sigma, aqui vai dar o 2, simplifica com o 2, e aí você vai ter R sobre o Rzinho, né? O Rzão sobre Rzinho, R maiúsculo sobre R minúsculo. Você vai ter essa expressão aqui. Quando você vai para R, indo para Rzão, né, para o raio da nossa superfície esférica, o campo ali vai ser sigma sobre ε0. Então, o campo sobre a superfície, ou seja, para R igual ao raio da nossa superfície da casca, ele é o campo que um elemento de carga sofre devido à influência dos outros elementos da superfície. Então, o campo é determinável, o campo é finito, e faz sentido que seja, já que um elemento de carga dessa superfície sirva de prova para os outros elementos da superfície. Então, não há motivos para achar que esse campo seria indeterminável, né? Não há uma indeterminação do campo numa superfície, já que esse elemento de carga na superfície serve de prova para os demais. E o campo que ele sofre dos demais é sigma sobre 2ε0. Veja que, graficamente, aqui eu estou apresentando um gráfico para uma densidade sigma arbitrária, tanto é que agora eu estou representando como o campo como sendo ε0 vezes E dividido por sigma. Tá? Então, dentro da nossa superfície, agora eu estou tomando delta indo para zero. Né? Então, tem uma superfície muito fina de cargas lá, né? Uma densidade superficial. Aqui você vai ter o campo elétrico dentro vai ser zero, e quando ele salta para fora da superfície, existe uma descontinuidade. Isso sempre vai acontecer quando você tiver densidades superficiais de carga. Veja que agora o campo elétrico ele é descontínuo porque você está concentrando toda a sua densidade volumétrica em uma estreita camada delta, e você fez esse delta tender a zero. Então, nesse caso, a nossa densidade volumétrica ela é uma função singular, ela é uma função ilimitada. Quando isso acontece, né, que é o caso da densidade superficial, você concentrou toda a carga em um volume que tem espessura praticamente zero, né, que é o delta indo para zero. Então, você tem uma densidade volumétrica que é infinita. Quando isso acontece, o nosso campo elétrico se comporta de forma descontínua. Depois nós vamos ver nas condições de contorno em mais detalhes esse processo. Aí nós vamos mostrar aqui, usando um argumento da definição do campo elétrico, nós podemos mostrar que o campo elétrico de fato é descontínuo
na superfície de cargas, tá? Então agora, para a casca cilíndrica, o campo elétrico é descontínuo e o valor do campo elétrico sofrido por um elemento de carga na superfície dessa distribuição, certo? É exatamente a média dessa descontinuidade, é 1/2 de sigma sobre ε0, tá? Então o campo elétrico que nós vamos ter tem o seguinte gráfico. Aqui eu fiz para R igual a 1 metro. Note que aqui, olha, eu tenho a função, ela é aberta até aqui, portanto ela não é igual aqui para a função externa, né? Então você tem os limites à esquerda e à direita não são iguais, portanto é uma função descontínua, mas a função ela é definida e determinável na superfície e isso representa o campo que um elemento de carga sofre dos demais, tá? Então com isso, pessoal, terminamos essa nossa videoaula. Nessa videoaula você viu a lei de Gauss na forma diferencial, deixe-me voltar aqui, você viu a lei de Gauss na forma diferencial, a partir do teorema da divergência, na forma integral. Nós aplicamos para o problema da densidade uniforme de uma esfera de raio R, né? Tanto na forma integral como na forma diferencial. Chegamos aos resultados também para o potencial elétrico, apresentamos o gráfico e depois fizemos o problema da densidade em uma coroa cilíndrica com densidade uniforme de carga. Nós mostramos que o campo elétrico é uma função contínua, quando essa densidade ela é ainda volumétrica, quando você tem um tamanho que é finito para o delta, só que quando você faz esse delta tender a zero, você passa para uma distribuição superficial de carga, e aí o campo elétrico na superfície vai ser exatamente o campo que um elemento de carga sofre devido às outras distribuições. Esse campo eu fiz o cálculo aqui como a força por unidade de carga, e nós mostramos que essa força por unidade de carga é exatamente sigma sobre 2ε0. E aí concluímos com a apresentação da descontinuidade do campo elétrico na superfície da casca cilíndrica, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se gostou, deixem aí o curtir, né, para apoiar o canal. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu!